seus reflexos no ambiente escolar, que tem seus reflexos dentro da escola. Até aqui nós já analisamos conceitos básicos, entendemos conceitos básicos relacionados com a disciplina, entendemos o que é educação, entendemos o que é cultura, poder simbólico, violência simbólica. Nós analisamos todo o processo de formação da diversidade étnico-racial brasileira, compreendendo aí então a formação do povo brasileiro a partir das relações desiguais, não é, que foram estabelecidas entre o colonizador e os povos que aqui se encontravam ou que foram trazidos na condição de escravizados. E hoje temos aí uma oportunidade para debater, para discutir esses temas tão importantes quando diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem. E aí eu vou contextualizar com você a nossa aula de hoje, mas antes eu tenho um recado importantíssimo para você que ainda não fez o avaliar, que não realizou ali, não é, essa avaliação institucional. Então, olha só, você tem agora um prazo que foi estendido até o dia 22 de novembro para realizar essa avaliação institucional. Então, acesse aí pelo seu ALVA, aqui você tem o layout, não é? Acesse pelo ALVA e realize, não é? E faça lá os questionários, responda aos questionários, porque a partir disso a instituição tem condições de melhorias, de implementar melhorias contínuas, visando sempre, então, o seu processo de ensino e aprendizagem, ok? Dito isso, vamos sim agora para a contextualização da nossa aula. Então, eu começo com essa indagação importante. Por que falar de sexualidade e gênero nas escolas? Por que esse tema é tão importante? E quando nós discutimos gênero e sexualidade e as suas relações com a educação, nós pensamos primeiramente na informalidade, que vai mobilizar informações sobre como lidamos com essas temáticas. E também na escola como espaço de reprodução e produção de saberes, os quais são baseados tanto nessa informalidade quanto na intencionalidade de um currículo que é pensado a partir de uma determinada proposta, tá? Então, trabalhar com a sexualidade e o gênero dentro das escolas é abordar mais um aspecto da diversidade socio-brasileira, não é? Porque tudo isso nós já sabemos tem reflexos dentro do ambiente escolar. Esse tema, ele precisa ser trabalhado com um certo cuidado, porque geralmente envolve questões um tanto quanto polêmicas, e aí eu ressalto para você a necessidade de uma abordagem que seja mais científica, uma abordagem que seja pautada mesmo nesses conhecimentos que vêm sendo produzidos há um certo tempo por teóricos, não é, aí da educação, teóricos do campo da psicologia, enfim, que tem relação com esse processo de ensino de aprendizagem, que pensam esse processo. Então, a gente precisa tomar cuidado, até mesmo porque quando formos tratar essas temáticas com os nossos alunos, isso tem que ser feito a partir de uma proposta, a partir de objetivos definidos, a partir, então, de um planejamento, tá certo? Voltando lá para o slide. As construções sociais sobre sexualidade e gênero. Então, nós precisamos ter em mente, não é, que existem concepções, que existem ideias acerca da sexualidade e gênero que foram construídas socialmente e, portanto, variam no tempo e no espaço. São culturais. E nós já sabemos que a cultura é dinâmica, que a cultura está em constante transformação e, logicamente, essas concepções também vão se transformando com o passar do tempo. Quando nós falamos em sexualidade, tendemos a associar com o sexo, né? Com o termo sexo. Mas veremos na aula de hoje que a sexualidade vai muito para além, não é, do sexo. E, por fim, na nossa contextualização, a educação social, ela vai ser entendida aqui como um importante instrumento para que haja uma concretização de determinados princípios educativos e princípios que, inclusive, fundamentam o nosso Estado democrático de direito, não é? Quando há a promoção, então, do respeito à diversidade, da valorização da diversidade. Então, fique comigo.
Legislação e orientações curriculares. A nossa discussão sobre sexualidade e gênero nas escolas tem início justamente com essa análise do que diz a Constituição Federal, do que diz a LDB, do que diz os PCNs e a BNCC acerca dessa temática, né? Nós precisamos nos pautar nessa estrutura normativa existente, porque trabalhar com esse tema necessita um certo cuidado, necessita um planejamento, necessita o estabelecimento de determinados objetivos para que não se incorra em erros, para que não se de repente promova ali a reprodução de determinadas ideias que geram discriminação, que geram violência. Então eu trago para você um diagrama de todo esse arcabouço, legislativo, de toda a estrutura legislativa para a gente fazer essa compreensão. Olha só, temos aqui no topo a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é o coração das leis, ela é a nossa lei maior, e tudo que é elaborado infraconstitucionalmente deve respeitar o que diz a Constituição. Abaixo da Constituição nós temos uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 93/94 de 96, que vai também, respeitando a Constituição, como eu disse, abordar aí o trabalho com a diversidade sexual. Nós temos também os PCNs e a BNCC, tá? Então, essa legislação, ela dá um respaldo ao trabalho pedagógico com a temática, um trabalho que deve ser planejado, que deve ter objetivos traçados e que vai respeitar essas orientações legais e essas orientações curriculares. Eu vou chamar tudo aqui de um arcabouço legal, porque se enquadra numa concepção de lei na sua acepção maior. Vamos começar entendendo e verificando o que diz a Constituição, tá? A Constituição, como eu disse, nossa lei maior, o coração das leis, que vai pautar aí a elaboração de leis infraconstitucionais. No artigo 3º, nós temos lá os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, do nosso Estado democrático de direito. Diz o seguinte, tá? É um dos objetivos promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Além disso, nós temos o artigo 5º, no qual está contido o princípio da igualdade, como você já sabe, a igualdade formal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, veja só, a Constituição, ela prevê uma sociedade plural e a proteção contra toda e qualquer forma de discriminação. E em específico aqui, a discriminação pautada na diversidade sexual. Seja no âmbito da dicotomia, entre homens e mulheres, seja no âmbito de identificação de gênero, de identificação sexual, de orientação sexual, tá? Então, pensando nessa pluralidade que faz parte da nossa sociedade e o respeito a essa pluralidade. A Constituição ainda diz, lá nos seus artigos 206 e 227, como o ensino vai ser orientado. Então, olha só, o ensino será ministrado com base nos princípios: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Aqui no artigo 227, nós temos a doutrina integral da proteção da criança e do adolescente, tá? Melhor dizendo, a doutrina da proteção integral. É dever da família, da sociedade e do Estado, ou seja, é dever de todos, assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito, tá? À liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, olha que interessante, nesses artigos aqui, nós temos a ideia de que trabalhar com esses temas relacionados com a diversidade, tem o objetivo de fato, pautar-se mesmo nas concepções de pluralidade, de respeito, de combate à discriminação. E a ideia de que a criança e o adolescente precisam ter uma proteção integral, que precisam ser postos a salvo de todo tipo de violência, de discriminação. E muitas vezes isso acontece dentro do ambiente escolar, quando não há, por exemplo, o enquadramento no determinado padrão relacionado com a sexualidade na nossa sociedade. Vamos ver agora o que diz a LDB, a Lei número 93/94 de 96. Ela
ela acaba aqui reproduzindo o que diz o texto constitucional. Então, no artigo 2º, nós temos que a educação é dever da família, do Estado, ela vai ser inspirada nesses princípios da igualdade, da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já no artigo 3º, nós temos também a reprodução do que diz o texto constitucional. Então, o ensino será administrado com base nos princípios de liberdade, de aprender, no pluralismo de ideias e, além disso, no respeito à liberdade e o apreço à tolerância, bem como a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, olha que interessante, não é? A LDB, ela reafirma os princípios constitucionais e vai trazer aí, não é, o acréscimo dessa ideia das práticas sociais. E quando nós falamos de práticas sociais, nós estamos falando, então, das diversas relações que o indivíduo estabelece na sociedade em seus mais diversos âmbitos. Prepará-los, é necessário prepará-los para o estabelecimento dessas relações e então desenvolvê-lo de forma plena. Esse desenvolvimento ele vai para além do aspecto cognitivo, intelectual, então ele vai ser um aspecto físico, um aspecto emocional, não é? Prepará-lo de fato para, além de estar munido de conhecimentos relativos com esse acúmulo de conteúdos das diversas disciplinas, saber se relacionar, saber reconhecer a diversidade e respeitar, portanto, essa diversidade. Vamos agora entender o que diz os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que ainda são válidos, que não foram substituídos pela BCN e servem aí ao trabalho docente, tá? Os PCNs, eles são orientações da década de 90 e já traziam a necessidade de trabalho com a educação sexual para desenvolver nos educandos o autocuidado, estabelecer limite nas suas relações, ter uma imagem positiva com o próprio corpo e não desenvolver atitudes de intolerância e discriminação. Então, olha só, não é? Respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano. O princípio da dignidade do ser humano, não é? Da pessoa humana, é basilar de todo o nosso direito. Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores, desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito da sua sexualidade e reconhecer como determinações culturais as características socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a ela associadas. Em suma, nós temos aqui, não é, essa preparação do educando para esse autocuidado, para esse cuidado nas relações que são desenvolvidas com os outros, para o respeito a si e aos demais. E por fim, nós temos a BNCC, que traz ali algumas competências gerais que devem ser desenvolvidas, então, pelo educando, tá? Então, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, e isso significa o quê? Não partir, muitas vezes, do senso comum. Isso significa fazer uma crítica de toda a informação que é recebida, verificar a fonte, tá? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões que respeitam e promovam os direitos humanos. Olha aqui, não é? Com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e também do planeta. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com ela. E, por fim, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, nós vemos que a educação ela deve estar voltada para as questões sociais, para essas questões que vão promover, de fato, a valorização dessa pluralidade, dessa diversidade presente na sociedade e, obviamente, o respeito, sempre pensando que não é, a dignidade da pessoa humana ela é basilar e que a educação deve estar assentada, fundamentada aí nos direitos humanos e nesses princípios, obviamente, que são decorrentes dele e que estão presentes na nossa Constituição e nas leis também infraconstitucionais. Sexualidade. Vamos agora tratar
do próprio conceito de sexualidade. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que a sexualidade vai para além do caráter biológico. Quando nós pensamos em sexualidade, nós temos uma tendência a associá-la com o termo sexo. Mas o sexo é um dos elementos integrantes da sexualidade. Existem outros e você vai perceber aqui na sequência. Quando nós falamos que existe uma tendência a tratar a sexualidade pelo caráter biológico, nós temos aí, não é, um trabalho que é voltado muitas vezes para a genitalidade, não é, para o sexo feminino e para o masculino. E para outros temas que envolvem aí gravidez, contracepção, as chamadas ISTs, infecções sexualmente transmitíveis, o cuidado com o corpo e a higiene. Isso faz parte, sim, da sexualidade. É importante trabalhar com esses temas, mas é preciso compreender que a sexualidade envolve, sim, outros elementos e tem, portanto, aí outras características. Vamos ali no quadro compreender, né, um pouco mais sobre isso. Olha só, trago para você a informação de que a sexualidade, ela tem esse caráter social e cultural, portanto, é um dado social, tá? Ela é uma construção social e cultural que se produz a partir de relações estabelecidas nos diferentes lugares. E são essas relações entre as pessoas e os diferentes ambientes pelos quais passam que vão se produzir, não é? Quem somos, não é? Como somos, ao longo de toda a nossa vida. E a sexualidade, ela se reproduz por uma série de comportamentos que enunciam saberes, que enunciam, na verdade, esses saberes por meio de discursos, não é? E isso se dá, então, através das instituições sociais, da família, da mídia e da própria escola, tá? Então, a gente precisa fazer essa análise, não é, da sexualidade, entendendo que ela é um dado cultural, ela passa por um processo de construção e ela faz parte também da construção da relação do sujeito com o outro. Portanto, a sexualidade, ela envolve, para além do sexo, ela envolve sentimentos, ela envolve afetividade, ela envolve relação com o próprio corpo, relação com o corpo do outro, ou seja, não é? São temas que ampliam essa noção biológica, não é? E esse caráter biológico da sexualidade. Então, eu trago para você no quadro um esquema, não é? Que vai mostrar aí para gente o que está englobado, não é? Quais os elementos que estão englobados pela sexualidade. Temos aqui, olha só, o sexo, que diz respeito mesmo às relações sexuais, ao ato. Nós temos a afetividade, que diz respeito a sentimentos, a emoções, que diz respeito, então, a essas relações entre os indivíduos no campo afetivo. Nós temos também o corpo, então diz respeito ao conhecimento, ao cuidado, não é? Ao respeito ao próprio corpo e ao respeito do corpo alheio, do corpo de outra pessoa. Como que se constroem essas relações com o próprio corpo, tá? Além disso, a sexualidade vai abranger toda uma discussão sobre gênero, não é? E aqui, quando nós falamos em gênero, nós estamos falando do masculino e do feminino. E os papéis atribuídos, não é, ao masculino e ao feminino em uma dada sociedade. E tem uma característica de ser cultural, porque isso varia no tempo e no espaço. Além disso, nós temos que a sexualidade abrange a identidade sexual. E a identidade sexual é o reconhecimento cognitivo e psíquico da criança de ser menino ou de ser menina. Ou seja, não é, essa identificação com esse sexo biológico, tá? Então, quando você nasce, você recebe ali um sexo biológico, ou é masculino ou é feminino. E você precisa se reconhecer enquanto tal. Então, a criança, em determinado momento da sua vida, ela vai se reconhecer, ela vai se identificar com esse sexo biológico. Além disso, nós temos a identidade de gênero. E essa identidade de gênero revela a experiência da pessoa com o próprio gênero, ou seja, será que a pessoa ela se identifica com esse comportamento feminino, com esse comportamento masculino, não é? Será que ela assume esses papéis que são socialmente construídos, não é? Então às vezes coincide,
tá? Na maioria das vezes, melhor, coincide tanto a identidade sexual quanto a identidade de gênero, mas outras tantas vezes não há essa coincidência. Então, temos aqui, quando não há coincidência, quando falamos de gênero, nós temos, né, a figura do travesti, por exemplo, e quando não há identificação sexual, nós temos a figura do transexual. Além disso, vamos lá. Nós temos a orientação sexual, que se refere aí a essa atração afetiva, né? Então, aqui utilizamos os termos homoafetividade, heteroafetividade, biafetividade e por aí vai, tá? Então, diz respeito, de fato, a essa atração do indivíduo. E, além disso, a sexualidade vai abranger as normas e os valores culturais. Elas sim, não é? São esses elementos fundantes da sexualidade. Então, essas normas e esses valores culturais determinam o que fazer, o que não fazer, não é? Como se comportar em uma determinada sociedade. E se são culturais, variam novamente no tempo e no espaço. Então, a compreensão sobre o que é a sexualidade, nesses seus diversos elementos, ela passa por transformações, passa por construções sociais e passam por transformações, porque nós sabemos que a cultura é dinâmica e varia no tempo e espaço. A compreensão que nós temos hoje acerca desses elementos não é a mesma que se tinha há um século, há 2 séculos atrás. E também não é a mesma que se tem em relação a um outro país que tem uma cultura bem diferente da nossa. Então, olha que interessante, não é? Precisamos ir para além do caráter biológico da sexualidade, entender que existe o caráter psíquico, psicológico, que existem outros elementos que integram o próprio conceito de sexualidade. Gênero. Vamos agora falar sobre o que é o gênero e entender como que o gênero ele passa também por uma construção social. Quando falamos em gênero, estamos nos referindo aos papéis sociais atribuídos ao masculino e ao feminino. Olha só, gênero, papéis sociais, ou seja, como que uma mulher e como que um homem vão se comportar em sociedade. Isso está relacionado com as vestimentas, isso está relacionado com os gestos, isso está relacionado com determinadas atividades, não é, profissões, ou seja, não é, com esse papel mesmo, ou esses papéis que vão ser desempenhados pelo indivíduo. Então, nesse sentido, a ideia aqui é partir de uma perspectiva social, tá? Para além do caráter biológico, não é? Para essa questão social. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu trago para você algumas definições de gênero que nos permitirão problematizar um pouco esse conceito. Temos aqui algumas definições que, como você pode perceber, elas vão datar mais ou menos da década de 90. Por quê? Porque é nesse período que se começa uma acirrada discussão acerca desse conceito. Então, aqui nós temos uma definição do Gates citado por Johann Scott, que diz que gênero é uma categoria social que é imposta sobre um corpo sexualizado, ou seja, não é, o feminino e o masculino. Depois nós temos uma outra definição da própria Johann Scott que vai dizer que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Novamente, a ideia do feminino e do masculino. O gênero é uma forma primária de dar significado a essas relações de poder. E aqui estamos pensando na hierarquização dos gêneros, não é? Sabemos que o gênero feminino, ele foi muitas vezes pregado a segundo plano, ele foi muitas vezes subjugado. Nós temos a Guedes também falando que o gênero é uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social das relações entre os sexos. Então, olha que interessante. Nesse primeiro momento aqui, nós temos algumas definições que vão entender o gênero a partir desse caráter social, a partir desses papéis que são atribuídos à mulher e ao homem, ao feminino e ao masculino na sociedade. E como que esses papéis vão gerar também uma certa desigualdade. Por quê? Porque as relações estabelecidas entre os gêneros muitas vezes se deu a partir de uma perspectiva sexista
em sociedades patriarcais, como é o caso do Brasil, o homem, não é, o masculino tem a sua valorização, enquanto que a mulher, o feminino, tem ali um papel subjugado, tá? Mas existe outra análise acerca do gênero, e ela nos é dada pela Judith Butler, uma estudiosa importantíssima aí desse conceito, tá? Ela tem uma obra que se chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que foi publicada originalmente em 1990 e republicada em 2010, tá? Então ela vai partilhar de alguns referenciais que são do Foucault, que você vai ter oportunidade de conhecer, e ela vai, inclusive, problematizar o que seria o sexo, não é? Então pergunta se o sexo teria uma história ou se é uma estrutura dada, isenta de questionamentos, em vista de sua indiscutível materialidade, tá? Ela discorda da ideia que só poderíamos fazer teoria social sobre o gênero enquanto o sexo pertenceria ao corpo e à natureza. Então olha a frase que ela nos apresenta aqui, tá? O gênero, ele não deve ser entendido, melhor dizendo, meramente concebido como a inscrição cultural de significados num sexo previamente dado. Tem que designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Então, olha só que interessante, não é? Para Judith Butler, o conceito de gênero, não é? Cabe também a legitimação de uma certa ordem social, na medida em que seria um instrumento expresso principalmente pela cultura e pelo discurso que inscreve o sexo e as diferenças sexuais fora do campo social. Isso é, o gênero aprisiona o sexo em uma natureza inalcançável à crítica e à desconstrução. Professora, o que seria isso? A Judith Butler, ela problematiza, não é, toda essa análise acerca do gênero que leva em consideração apenas a construção social do papel do feminino e do masculino. Então ela nos leva a entender o que seria uma identidade de gênero, que é mesmo essa construção subjetiva e individual, essa aceitação desses papéis ou não, e que vão nos permitir pensar também, não é, essa relação entre o sexo biológico e esse papel a ser desempenhado. E se o indivíduo não quiser, não se identificar com esses papéis, não é? Então aí nós temos a identidade de gênero que se diferencia do gênero propriamente dito. O gênero é essa construção social acerca desses papéis. A identidade de gênero é uma construção individual, subjetiva, não é? Que parte então dessa construção social. Vamos agora entender um pouco mais sobre o que seria o gênero propriamente dito, tá? Então, identidade adotada por uma pessoa baseada geralmente em seus genitais, em aspectos psicológicos e em seu papel social. Olha que isso é interessante, geralmente baseada em seus genitais. Então, aquilo que você já sabe, que de uma forma geral, há uma identificação da pessoa com seu sexo biológico, com seus genitais. Mas pode ocorrer de não haver essa identificação, tá? Então, envolve aí essa identidade, não é? Envolve, então, gestos, envolve vestimentas, envolve comportamento, envolve atividades que são atribuídas ao masculino e ao feminino. Além disso, no quadro, então vai dizer, não é, respeito à masculinidade e à feminilidade, o que é ser homem e o que é ser mulher em determinados contextos históricos e culturais. Então veja só, o gênero ele é determinado a partir desses contextos, tá? São padrões construídos socialmente e que são aprendidos pelos indivíduos através dos processos educativos. Nós já sabemos também que a educação aqui está sendo concebida na sua perspectiva antropológica e sendo associada com a própria socialização socioantropológica e associada com a própria socialização. Então, os indivíduos nos diversos espaços sociais vai aprendendo esses comportamentos relacionados com o masculino e com o feminino com o passar do tempo, não é? E por ser cultural, o próprio conceito de gênero, não é? Esse comportamento, melhor dizendo, atribuído ao masculino e ao feminino, ele vai passando por transformações. Lá no quadro, novamente,
Vamos pensar na organização social das diferenças sexuais. Estabelece significado para as diferenças corporais. E aqui, olha só, não se trata de negar essas diferenças sexuais, tá? E corporais entre os homens e as mulheres, mas de compreendê-las não como naturais e determinadas, mas como relações sociais e de poder que produzem hierarquias e dominação. Veja só, o que eu quero dizer para você é que o conceito de gênero é construído socialmente. E gênero aqui é relacionado com os papéis, com o comportamento esperado do homem e da mulher, que forma um determinado padrão que vai ser, então, aprendido ali pelo indivíduo nesse processo de socialização. Não estamos negando as diferenças naturais, não estamos falando que é possível você fazer uma manipulação disso, uma manipulação através de experimentos, ou fazer com que um menino não se identifique com o gênero masculino, tá? Estamos partindo da análise dos aspectos sociais e culturais que envolvem esse termo. Então, fique bastante claro para você, tá? Gênero é uma coisa, identidade de gênero é outra coisa. Fundamentos dos conceitos de sexualidade e gênero. Vamos agora, então, analisar uma situação-problema que nos permitirá aplicar, né, esses conteúdos aprendidos até aqui na nossa aula, tá? Então, vou apresentar para você agora a situação-problema. São duas situações que envolvem o tema da sexualidade e que vão, então, acontecer na família de Débora, e aí vai permitir, não é, a gente compreender a complexidade, não é, do tema sexualidade. Por quê? Porque os familiares de Débora encontram dificuldades em resolver essas situações. Que situações são essas, professora? Você se lembra da Débora, nossa personagem, que vai nos acompanhar durante toda a nossa disciplina. A Débora, ela é aquela menina negra, pobre, que ganhou uma bolsa de estudos para estudar no colégio da filha da patroa da mãe, tá? E agora, vamos sair um pouco do ambiente escolar, vamos trazer aqui para as relações familiares de Débora. A Débora recebe em casa, né, junto com a sua família, dois primos, a Maria e o Reginaldo. São primos, irmãos, que vão morar com a Débora a partir de uma fatalidade ali com os seus pais. E duas situações vão ser interessantes aqui. Uma primeira situação, a Maria, prima de Débora, vai comentar com Débora acerca do tema masturbação, da palavra masturbação. Ela ouviu por aí que masturbação está relacionada com esse prazer que você dá para si mesmo, tá? A Débora e a Maria têm mais ou menos a mesma idade, tá? E agora o Reginaldo é um primo de Débora de 14 anos. Entende-se que a Débora e a Maria têm mais ou menos 17 anos por aqui. E o Reginaldo tem 14 anos e acaba passando por uma outra situação, não é? Ele sofre ali uma certa intolerância, uma certa discriminação em ambientes sociais. Ele é chamado de bicha e de viado, tá? Pelo seu comportamento. E isso chega aos familiares de Débora, né? Então, quando a Débora fala para a mãe que a Maria comentou sobre a masturbação, o que seria a masturbação, e ela vai perguntar para a mãe o que é a masturbação, a mãe de Débora fica assim atônita. Nossa, o que eu vou responder? Como que eu vou lidar com isso? Da mesma forma, quando o Reginaldo fala para o pai de Débora que ele sofreu, não é, essa discriminação, essa intolerância, o pai de Débora também fica ali numa saia justa, por assim dizer, não sabendo exatamente como explicar, como conversar, como resolver aquela situação. Então, olha só, problematizando, como as questões de sexualidade e gênero poderiam contribuir para a resolução dessas situações enfrentadas aí pelos familiares de Débora, ou para permitir um diálogo, para permitir um maior entendimento aí dessas temáticas. Então, olha só, lá no quadro, nós precisamos ter em mente que a sexualidade, ela é um tema que faz parte do cotidiano. Então, a sexualidade, ela é um elemento integrante do indivíduo, do sujeito, né? E
ele vai estar, é um tema, inclusive, não é, que vai estar presente nas diversas situações sociais, não é, nos diversos espaços de convivência social, assim como vai acontecer na escola. Nesse momento nós estamos trazendo análise para as relações sociais, então para esses espaços nos quais ocorrem também processos educativos. Então a sexualidade faz parte. Por quê? Porque não tem como a gente dissociar a sexualidade do indivíduo, do sujeito. Além disso, lá no quadro, sexualidade e gênero são construções sociais, ou seja, não é? O que se compreende sobre sexualidade, que engloba também o gênero, passou por um processo de construção. E muitas vezes existem diversos tabus relacionados com essas temáticas, tabus que estão presentes aí no senso comum. Então, pode ser que haja a falta de conhecimento por parte dos pais de Débora e até mesmo da Débora, né? Conhecimentos que seriam suficientes para compreender essa temática e para compreender também que existe uma construção social, né, sobre os papéis, sobre o masculino, sobre o feminino, sobre uma identificação sexual, sobre uma identificação de gênero, sobre um padrão que existe na sociedade, um padrão normativo, que é o sistema binário e a heteronormatividade. Além disso, no quadro, a sociedade moderna encontrou formas de vigiar, normatizar e controlar a sexualidade. Então, se existe um padrão que é estabelecido, e você vai ter a oportunidade de compreender depois na nossa aula como se estabelece esse padrão, se existe um padrão que é estabelecido, e nesse caso, o sistema binário e a heteronormatividade, existem também formas de controlar os indivíduos para que eles se enquadrem nesse padrão. Quando não há esse enquadramento, ocorre o quê? Ocorre o que o Michel Foucault chama de desvio, ocorre então uma exclusão que vai gerar por consequência um tabu. Tá? Então veja como é um tema complexo e é um tema que vai estar presente em todos os âmbitos, em todos os espaços sociais e, por óbvio, isso vai ter reflexo dentro do ambiente escolar. Interação, reflexões sobre gênero e sexualidade. Eu vou propor para você agora uma reflexão, né, e aí eu quero que você contribua, acerca desses conhecimentos que estão presentes na sociedade sobre o tema sexualidade, sobre o tema gênero e sexualidade. Tá? Então, eu trago para você algumas manchetes de jornais para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Olha só. Uma manchete do G1 de 2019. Casos de feminicídio aumentam 76% no primeiro trimestre de 2019 em São Paulo. Outra manchete do UOL 2019. Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. Uma outra notícia do G1 de 2018. Brasil tem gravidez na adolescência acima da média latino-americana, diz a Organização Mundial da Saúde. E uma outra notícia da BBC de 2017, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. 8 dados sobre o estupro no Brasil. Olha só, você percebe já que existem aqui relatos, né, de intolerância relacionada com a diversidade sexual. Então, vou problematizar lá no quadro. Qual a relação desses dados com as questões de gênero e sexualidade discutidos na aula? Eu espero que você pense, reflita sobre isso e envie a sua contribuição. Já nós voltamos.
bom que vocês estão contribuindo. Isso é extremamente importante aqui para as nossas reflexões. Eu vou ler uma contribuição do Matheus, de Nova Cruz. Matheus, muito obrigada por contribuir. Ele diz o seguinte: as relações entre os dados, não é? E gênero e sexualidade, portanto, é que não importa o seu gênero ou a sua sexualidade, não é? Que nós vivemos. Sempre existirá o preconceito, a discriminação, a violência acerca do gênero, porque nós vivemos em um mundo desigual e preconceituoso. E, Matheus, você está absolutamente correto. Existe uma série de preconceitos na nossa sociedade relacionados com a diversidade sexual, nesse caso em específico, né? Nós sabemos que esses preconceitos existem em relação à diversidade como um todo, tá? E existem essas relações desiguais entre os gêneros na sociedade brasileira, nós sabemos disso. De Criciúma, no Rio Grande do Sul. As manchetes tratam os gêneros e classes que mais sofrem em nossa sociedade. Eles são menosprezados pelos simples fatos de serem mulheres ou criança ou de uma etnia que são considerados inferiores. Existem pessoas que se sentem maiores e melhores em tudo, não é que tudo e todos chegam a ter atitudes criminosas para manter esse posto. Novamente, muito boa essa contribuição, a revelação dessas relações de poder existentes na sociedade, não é? E esse olhar preconceituoso que gera violência, que gera discriminação para aquilo que é diferente, para aquilo que foge a um padrão normativo. De Santa Cruz do Capibaribe, as relações se configuram numa perspectiva esmagadora de violências contra as mulheres numa sociedade que traz as mazelas do patriarcado. Olha que maravilha, perfeito. É tão bom ver que vocês conseguem visualizar, não é? Essas desigualdades entre os gêneros, numa perspectiva sexista, numa perspectiva do patriarcado, não é? A nossa sociedade, ela é patriarcal, ela é baseada, ela é centrada na figura do homem, do masculino, e que vai legar a mulher, portanto, ao segundo plano. Então, somos um país que mata muito mulheres, não é? De Miguel Calmon, Bahia, a ideia de supervalorização de um povo em relação aos demais gera atitudes criminosas e perversas. Nos dados acima, notamos o distanciamento do respeito ao próximo. Exatamente, não é? Falta respeito, falta compreensão dessa diversidade. Isso está pautado, né, nesses padrões que são estabelecidos por quem detém o poder e são impostos para toda a sociedade. Aluna Ana Carolina, de Belo Jardim, Pernambuco. Com relação à sexualidade, devido à falta de conhecimento sobre o assunto, muitas crianças ou adolescentes acabam não percebendo o que está acontecendo. Se sentem incomodadas, mas não têm a confiança em falar que aquilo é errado ou que aquela determinada pessoa não deveria fazer tal coisa. Uma outra perspectiva extremamente importante, Ana Carolina, falta realmente informações. E daí a importância de se trabalhar com a temática, não é, da diversidade sexual dentro das escolas, da importância da educação sexual, que a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de abordar aí no final da nossa aula. Então, muito obrigada pelas contribuições e vamos seguir aqui com as nossas discussões. Processos de sujeição. Agora nós vamos trabalhar com o estabelecimento, como se dá o estabelecimento de um determinado padrão, de uma determinada normatividade no que se refere à sexualidade. Quem estabelece esse padrão? Como ele é constituído? E como é feito o processo como se dá o processo de sujeição? Ou seja, não é de disciplinamento dos indivíduos para que eles se enquadrem nesse padrão. E se não se enquadra, como há o processo de vigiar e punir? E é lógico, eu vou trazer para você aqui as análises de um importante pensador contemporâneo chamado Michel Foucault. Michel Foucault, ele tem uma obra que se chama História da Sexualidade, tá? E eu retirei de lá uma citação. A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico. Não a realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas a grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres e incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles, tá? E das resistências. Encadeiam-se uns aos outros segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. Olha só que interessante. O Michel Foucault,
ele não é um estudioso propriamente da sexualidade. Mas ele vai ter, inclusive, uma obra com esse nome. Por quê? Porque ele vai aplicar toda a sua análise acerca das relações de poder existentes na sociedade. Se você pesquisar um pouco acerca do Michel Foucault, você vai encontrar ali algumas obras de extrema relevância, como, por exemplo, a Microfísica do Poder ou Vigiar e Punir. Então, ele diz que o poder, ele é exercido por instituições sociais, por grupos, por pessoas. Não existe uma concentração única de poder, portanto, na figura do Estado, na figura dessa organização política. O poder está, então, disseminado entre os indivíduos, entre as instituições sociais. E ele vai dizer que essas instituições elaboram discursos, né, a partir dos seus saberes e vão criar, então, um determinado padrão. Relativo à sexualidade. E existe, então, toda uma forma de controle dos indivíduos a partir do poder que essas instituições exercem. Então, olha só, lá no quadro, o que são esses processos de sujeição? Né? São processos no qual nos tornamos o que somos a partir de algo que é produzido para dizer quem somos e como devemos nos manter. Meu Deus, que frase estranha, professora. Veja só. Existem determinados saberes que são, então, construídos por grupos, por instituições que detêm um poder. Esses saberes são enunciados por meio de discursos e formam um padrão. Esse padrão, obviamente, vai ser imposto para toda a sociedade. Veja só a relação entre poder e saber, tá? Então, a forma como nós vivemos, a nossa identidade, como nós devemos nos manter dessa forma, tudo isso passa por um processo de produção. E existem formas de controlar para que a gente possa se manter de acordo com esse padrão estabelecido, né? Que foi produzido e estabelecido para toda a sociedade. Quando uma pessoa não se enquadra nesse padrão, que é a norma, ele incorre no que o Michel Foucault chama de desvio. Então, se é um desvio, se o indivíduo não se enquadra, ele é, por óbvio, excluído. Ele é excluído, ele vai sofrer, então, determinadas violências que são físicas, que são psíquicas, que são morais, tá? E, inclusive, essa exclusão gera também os chamados tabus. E quando olhamos para a sexualidade, existem diversos tabus presentes aí na sociedade. Então, olha só, não é? Existem essas relações de poder que nos revelam como que determinado padrão é construído, é imposto para a sociedade e a sociedade precisa se enquadrar nesse padrão. Vamos compreender um pouco mais, olha só, não é? O Michel Foucault fala de um poder disciplinar. Por quê? Porque quando nós olhamos para a sexualidade, esses saberes que foram construídos por essas instituições sociais, por quem detém o poder, são tidos como verdades, tá? E acabam criando esses padrões de comportamento, vão regular, vão ditar regra, vão silenciar o que é exceção e vira, então, o tabu, tá? Então, é uma forma de sujeitar os indivíduos a seguir aquelas regras, aqueles padrões. Então, olha só, existe ali um chamado poder disciplinar. Esse poder disciplinar, então, ele vai fazer com que os indivíduos se amoldem a esse padrão, aceitem esse padrão e, nesse sentido, desenvolvam um corpo dócil. Professora, o que seria um corpo dócil? Na percepção do Michel Foucault, é um corpo que tem alguma utilidade para a sociedade. Ele é útil, ele é produtivo, ele se enquadra nos interesses dos grupos, das instituições que detêm o poder, tá? Então, é um corpo que, seguindo as regras, seguindo as normas, ele é disciplinado e ele atende aos interesses de quem detém o poder. Dessas instituições sociais. Que instituições sociais são essas? Olha só, lá no quadro você tem as escolas, as prisões e as igrejas, não é? São locais em que acontece, não é? Essa disciplinação, nossa, não sei
quase criei um neologismo aqui, não é? Que há o processo de criação de um corpo dócil, né? Que há esse processo de sujeição do indivíduo a um padrão, a uma norma previamente estabelecida. Então, há mecanismos de controle, há mecanismos de vigiar e punir os indivíduos que não se inserem nesse padrão. E ele vai, inclusive, trazer para a gente uma análise sobre o chamado panóptico. Então, ali no quadro você tem, não é? Essa relação com o panóptico. Professora, o que é um panóptico? O panóptico, na verdade, designa um modelo arquitetônico, né, em que há a possibilidade de você vigiar os indivíduos. Vou dar um exemplo para você, para ficar mais claro. Pensa numa prisão. A prisão ela é construída de forma, não é, a permitir o controle de todas as suas áreas. Geralmente tem uma torre muito alta em que há ali, não é, todo um sistema de vigilância. Então, observa-se tudo o que está acontecendo. Os presos precisam ser disciplinados. Quando você olha para algumas fábricas, indústrias, há também, não é, esse modelo arquitetônico presente para que os trabalhadores, para que os operários possam, de fato, a partir de um disciplinamento, né, dos seus corpos, serem produtivos, serem úteis, tá? E nas escolas acontece o mesmo, esse mesmo modelo arquitetônico. A ideia do panóptico, não é, vem lá do Jeremy Bentham. Então, lá no século XIX, nós temos, não é, esse teórico desse modelo arquitetônico que vai permitir, não é, essa vigilância e essa punição de quem não se enquadra nesses padrões estabelecidos. E quando nós olhamos para a sexualidade, você já sabe, existe um padrão definido. Que padrão é esse, professora? O sistema binário e a heteronormatividade. Então, vamos lá. Sistema binário. Nasceu com os genitais atribuídos ao sexo masculino, você é homem. Nasceu com os genitais atribuídos ao sexo feminino, você é mulher. E você precisa assumir o papel de homem e precisa assumir o papel de mulher na sociedade. Mas e quando não há uma identificação com o seu sexo biológico? E quando não há uma identificação com esse papel, com esse gênero? Bom, aí você tem um desvio. Se é um desvio, né, ele é de alguma forma punido. Há um processo de exclusão. E é esse processo de exclusão que gera, então, essas discriminações, essa violência que nós verificamos aí presente na atualidade, na sociedade brasileira e em outras sociedades, tá? Heteronormatividade diz respeito à afetividade entre os indivíduos, então, a orientação sexual. Então, se é homem, precisa se sentir atraído por uma mulher, se é mulher, precisa sentir-se atraído por um homem, única e exclusivamente, tá? Se foge a isso, também, não é? Está cometendo um desvio passível, então, de uma punição que vem na forma de exclusão, que vem na forma de discriminação, que vem na forma de violência. Então, aqui a gente consegue compreender como que a sexualidade, ela permite uma análise, uma discussão muito ampla, que vai, nesse caso, envolver essas relações de poder presentes aí na nossa sociedade. Existe um padrão. E esse padrão, ele é reproduzido dentro da escola. Ele está presente na sociedade e é reproduzido dentro da escola, porque nós já sabemos, a escola não está protegida por seus muros. Então, quando se aplica esse padrão dentro das escolas, nós podemos retomar o que o Pierre Bourdieu dizia, né? Existe ali a produção de uma violência simbólica. Então, essa reprodução é feita, às vezes, de maneira inconsciente, pelos outros alunos, pelos demais colegas, pelos professores, pelos diretores, pelos funcionários da escola. Então, se um aluno não se enquadra no sistema binário ou na heteronormatividade, ele sofre sim esses processos de exclusão. E é isso que a gente vai combater a partir de todo o estudo aqui desenvolvido nessa disciplina. Por quê? Porque é necessário reconhecer que existe uma diversidade no âmbito da sexualidade e que esse padrão foi construído a partir de uma determinada relação de poder. Feminismo. Olha que interessante. Você já sabe que o gênero passa por uma construção social.
E nesse caso, gênero, nós estamos falando de papéis, de comportamento esperados do homem e da mulher numa determinada sociedade, numa determinada cultura. Isso tem variação no tempo e no espaço. Então vamos pensar historicamente, né? Que papel foi legado à mulher? O papel de reprodutora e, né, de cuidadora do lar, dos afazeres domésticos, né? Então, isso é coisa de mulher. Isso já expressa um preconceito relacionado com a questão de gênero na nossa sociedade. E o movimento feminista, ele vem justamente para combater essas desigualdades de gênero presentes na sociedade, que foram também historicamente construídas, né? Essas desigualdades historicamente construídas. Então, vamos compreender um pouco sobre o movimento feminista aqui, tá? Então, vamos pensar na história desse movimento feminista. Ele tem início lá no fim do século XIX e naquele contexto toda a problematização que ali foi desenvolvida resultou inclusive na elaboração do conceito de gênero, desse conceito que hoje nós já compreendemos. E o feminismo, ele parte da ideia que não somos iguais e as diferenças precisam ser consideradas e integradas. O que é isso, professora? É lógico que, pensando no masculino e no feminino, e pensando também que há uma identificação, não é, com o sexo biológico, existem diferenças naturais entre homem e mulher. Diferenças físicas, diferenças emocionais, hormônios, tem muita questão envolvida. Mas aqui a discussão não é acerca dos aspectos naturais. Não é isso que está na pauta do movimento feminista, porque essas diferenças, elas existem. O que o movimento feminista reivindica é que essas diferenças não sejam utilizadas para essas relações de poder que são estabelecidas e que vão legar a mulher a uma situação inferior na sociedade, a uma situação de subordinação. O que se quer é que essas diferenças, elas sejam integradas e que haja a equidade. Quando nós falamos em equidade, estamos relacionando com direitos iguais e concretização desses direitos, de oportunidades iguais, de oportunidades justas, que de fato homem e mulher sejam tratados de uma forma igual quando se fala em direitos, quando se fala em usufruto desses direitos. Então vamos lá para o quadro. O movimento feminista, ele procura remover para o campo político todo o discurso, não é, ligado à natureza ou à biologia e trabalhar com o conceito de cultura, argumentando uma construção social dos indivíduos. Então, olha só, novamente frisando, a ideia aqui não é desconsiderar as diferenças naturais, as diferenças biológicas. A ideia aqui é pensar em como que socialmente se construíram desigualdades em relação aos gêneros, em relação ao homem e à mulher na sociedade. E aí nós percebemos que o movimento feminista no Brasil, ele tem algumas etapas, e essas etapas revelam reivindicações também diferenciadas. Vamos conhecer um pouco sobre essas reivindicações? Olha só, vamos pensar no final do século XIX. Esse movimento feminista, de uma forma geral, luta pela participação política da mulher. Então, lá na Inglaterra e lá nos Estados Unidos, surgiu um movimento chamado sufragettes, que reivindicava o direito de participação política das mulheres nas eleições. Então, aqui, a primeira pauta, não é, foi acerca dos direitos civis e direitos políticos. Direito de votar. E vamos trazer isso para o Brasil. Quando que a mulher aqui no Brasil adquiriu o direito de votar? Você sabe? Você tem ideia? Foi somente no início da década de 30, tá? Com o Código Eleitoral de 1934. Foi só ali que a mulher adquiriu o direito de votar. Mas você pode pensar, bom, ali já houve então uma promoção de igualdade em relação a esse direito entre homens e mulheres. Não foi bem assim. Por quê? Porque foi dado à mulher a possibilidade de votar, enquanto que o homem continuava obrigado a votar. Então, na verdade, quem acabava decidindo, não é, nas questões políticas era o homem. A mulher tinha essa possibilidade, e muitas vezes tinha esse direito e muitas vezes não exercia esse direito. De início, a mulher precisava da permissão do marido para votar.
permissão do marido para votar. Ou se ela fosse viúva e solteira e responsável pelo próprio sustento, daí ela poderia votar, tá? Quando que o voto feminino tornou-se obrigatório, o voto da mulher tornou-se obrigatório? Somente com a Constituição de 1946. Ali é que, de fato, nós temos, não é, essa obrigação tanto da mulher quanto do homem de votar e, então, decisão conjunta nas questões ali políticas, né, relacionadas com as eleições. Vamos avançar um pouco aqui e pensar na participação da mulher nas eleições enquanto candidatas, né? Vamos pensar no direito de ser votado, né? De ser votada. Essa participação ela começou a ser garantida a partir da década de 90, tá? E isso foi se transformando, assegurando alguns direitos. Existe, inclusive, uma lei de cotas para candidaturas femininas nas eleições. Então, hoje nós sabemos 30% das candidaturas de um partido ou de uma coligação a cargos eletivos devem ser preenchidas por mulheres. Candidaturas, tá? Preenchidas por mulheres. Inclusive, uma parte do fundo eleitoral também destinados a essas candidaturas. Isso hoje, tá? Esse número foi alterando com o passar do tempo, né? Inicialmente era 20, depois chegou a 30, e de início não era obrigatório o preenchimento dessas candidaturas, então muitas vezes o partido deixava reservado uma percentual de vagas, as mulheres não se candidatavam, não havia o preenchimento dessas vagas e por fim a decisão acontecia mesmo, era com candidatos, as eleições aconteciam mesmo com candidatos do sexo masculino, tá? Homens. Agora é obrigatório o preenchimento dessas vagas. E aí também podemos pensar, e acontece eleições, né, a eleição de mulheres, essas mulheres vencem, não é, esse processo eleitoral? Bom, essas eleições que ocorreram agora, né, as eleições municipais, demonstraram que houve um aumento, sim, do número de mulheres eleitas, mas ainda há uma grande diferença entre homens e mulheres aí no que se refere à participação política. Vamos voltar lá para o nosso histórico do movimento. Década de 60 até 1980. Toda uma discussão sobre questões relacionadas com a igualdade e o fim da discriminação. Então, esse momento aqui do movimento feminista destacou as relações desiguais estabelecidas entre os gêneros na sociedade, revelando estruturas sexistas de poder, que então legavam a mulher a uma condição de inferioridade. Então, lutou-se para o reconhecimento da igualdade, lutou-se então pelo fim da discriminação contra a mulher. E avançando mais ali no quadro, a partir da década de 1990 até os dias atuais, nós temos o reconhecimento da diversidade dentro da diferença. Por quê? Porque, inclusive, nesse momento, a partir desse momento, houve críticas ao movimento feminista anterior. Já que, na verdade, esse movimento ele estava pautado no cotidiano de mulheres brancas e de uma classe social média ou rica, né? Desconsiderando toda a diversidade existente entre as mulheres mesmo. Então eu pergunto a você, pense aí comigo, será que uma mulher branca e pertencente a uma classe média sofre com os mesmos preconceitos, com as discriminações pautadas na questão de gênero do que uma mulher negra, pobre, de periferia? Né? Eu acredito que não, e eu acho que você também vai chegar a essa conclusão. Então é necessário reconhecer que existe também uma diversidade dentro da diferença. Essa diferença entre homens e mulheres é uma diferença que não deve ser utilizada para criar essas relações desiguais entre os gêneros, relações de poder, mas entre o próprio gênero feminino existem também diferenças, tá? E eu falei só da mulher branca e negra, vamos pensar também que existem aqui outras questões que envolvem o padrão binário
e heteronormativo presente na sociedade. Então, é uma discussão muito mais ampla. E o movimento feminista tem conseguido sucesso em diversas áreas, tem conseguido assegurar direitos para as mulheres, não é, em diversas áreas, mas ainda a gente percebe uma desigualdade na sociedade, e você já pôde perceber, né, essa desigualdade aqui na nossa aula, tá? Então, precisamos lutar em relação a isso ainda muito a ser feito. Educação sexual. Pois bem, sabemos que existe uma diversidade sexual presente na nossa sociedade e que essa diversidade ela vai ter seus reflexos dentro das escolas, dentro do ambiente escolar, tá? Por quê? Porque a sexualidade ela é integrante do sujeito. Não tem como você deixar esse elemento integrante lá para fora dos muros das escolas. Então, você vai trazer isso para dentro das escolas. E, novamente, a ideia de que a escola, muitas vezes, acaba reproduzindo um sistema preconceitos, melhor dizendo, reproduzindo preconceitos existentes na sociedade que vão gerar, então, exclusão, que vão gerar discriminação, que vão gerar violência, tá? Então, precisamos pensar numa educação que seja pautada mesmo nos princípios que estão presentes na Constituição Federal, naqueles princípios que você já conhece, de dignidade da pessoa humana, de respeito à diversidade, a ideia de não discriminação, né, de direitos humanos, uma educação pautada nos direitos humanos pela diferença e para a igualdade. Então, vamos pensar aqui a educação sexual. Eu trago para você inicialmente as reflexões da Guaciara Louro. Ela trata de uma verdadeira pedagogia da sexualidade. Esse termo não foi cunhado pela Guaciara Louro.